se a costura da sua máquina não sai certinha desse jeito, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do tecido, tem alguns ajustes que você não pode deixar de fazer. Existem 5 coisas que fazem o ponto de uma máquina dar defeito. Seja um modelo mais antiguinho, como essa minha Vigorelli, seja um modelo mais novo dessas máquinas eletrônicas, nós vamos explorar todos esses 5 tópicos. E o melhor de tudo é que, independente do modelo de máquina que você tenha, seja caseira, seja uma reta industrial, seja uma pretinha antiga, você vai conseguir resolver esse problema e fazer o ponto da sua máquina ficar tão bom ou melhor do que esse meu aqui. Então eu recomendo que você assista esse vídeo sem pular. Se você quiser, você pode assistir com velocidade aumentada, se você achar muito longo. E vamos ao vídeo. O objetivo desse vídeo é te dar ferramentas para que você consiga se virar sozinho, sozinha em casa, sem você precisar gastar com o técnico, porque na maioria das vezes é caro e demora. Aqui na minha cidade mesmo, os técnicos têm fama de demorar às vezes meses para entregar uma máquina prontinha para trabalhar. A primeira coisa que você vai observar é se o defeito da costura está na parte de cima ou na parte de baixo do tecido. Por quê? Para nós resolvermos o problema na parte de cima, o procedimento é um. Para resolvermos o problema na parte de baixo, o procedimento é outro. A primeira coisa que pode fazer o ponto da sua máquina dar defeito é a passagem da linha incorreta. Se o defeito da sua costura for na parte de baixo do tecido, então é a linha de cima que está incorreta. Se o defeito for na parte de cima do seu tecido, então é a linha da bobina ou da canelinha, tem gente que conhece por esse nome, é a linha da bobina que está errada. Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é o seguinte: você vai retirar toda a linha da sua máquina, tá bom? E você vai passar novamente. Por quê? Às vezes um lugarzinho que você ou esquece de passar ou passa da maneira errada, já é suficiente para ocasionar defeito na costura, tá bom? E aí você vai verificar se o problema é na parte de cima ou na parte de baixo. Aí você faz a passagem de linha de acordo com a instrução que eu te passei. Se o defeito for na parte de cima do seu tecido, então você vai ter que recolocar a linha da bobina. Lembrando, gente, que muitas vezes as pessoas esquecem de passar a linha corretamente aqui na bobina. Por quê? O que acontece? Nós temos 2 tipos de bobina para máquina caseira no mercado. A gente tem essa bobina alta, que trabalha com a caixa de bobina desse modelo aqui, e tem a bobina baixa, né, que as máquinas mais modernas trabalham com essa bobina também. E aí, quando você vai passar a sua linha na caixa de bobina, muita gente simplesmente coloca ela aqui e esquece de fazer esse procedimentozinho aqui, ó. Essa caixa de bobina, ela tem essa molinha aqui, ó. Tá vendo? Essa chapinha de metal. Muita gente esquece de passar a linha por baixo dessa chapinha e para depois colocá-la lá embaixo. A linha tem que vir tensionada, ela não pode vir solta. O segundo item que pode fazer a sua costura sair com defeito é a tensão da linha, que não é a correta para o tipo de trabalho que você está realizando. Nessa minha máquina aqui, ó, você observa que o tensor é numerado, né? Você tem esses numerozinhos aqui e ele tem uma marcaçãozinha bem aqui. Cada máquina trabalha com um número de tensão diferente. A maioria das máquinas trabalha com uma tensão entre 3 e 5. Então você vai normalmente colocar esse tensor em algum ponto entre os números 3 e 5. Essa minha máquina Vigorelli aqui, ela trabalha com uma tensão no 5,5. Então eu sei que se eu deixar numa posição muito diferente da 5,5, a costura não vai ficar certinha do jeito que eu gosto, tá bom? Então você verifica aí se de repente a tensão da sua linha de cima não está incorreta e está ocasionando defeito na parte de baixo do seu tecido. O principal defeito que acontece pela tensão estar errada é a linha ficar embolando aqui na parte de baixo e o ponto ficar frouxo. Acontece, gente, que a linha de baixo ela também tem que ser tensionada. Como eu expliquei anteriormente, para você colocar a caixa de bobina, ela tem que passar a linha aqui por baixo. Só que na parte de baixo nós temos esse parafusinho aqui, ó, minúsculo, que você localiza, ele fica na lateral da caixa de bobina.
Esse parafuso é o que regula a tensão da linha de baixo da sua máquina. Você tem que puxar a linha e ela tem que sair com um certo peso, ela não pode correr solta. Para você regular a tensão de baixo, você vai apertar esse parafuso, você vai dando sempre apertos de quartos em quartos de volta, tá bom? Você não aperta tudo de uma vez. Quando você estiver chegando perto do ponto ideal, você vai dando apertos de oitavos de volta. Quando esse parafuso ele está com a tensão incorreta, aí a sua costura dá defeito, ela fica frouxa na parte de cima. Ela não fica assentadinha dessa forma que vocês veem. A linha fica sobrando aqui na parte de cima. A linha de baixo sempre vai subir mais do que deveria. O terceiro item, que na minha opinião é o campeão de reclamações, é a agulha. Gente, cada máquina ela tem uma posição correta de você instalar a agulha. No caso dessa minha máquina Vigorelli, vocês estão vendo que a linha entra da esquerda para a direita, né? De fora para dentro aqui, ó, tá bem visível. Isso significa que o lado chato da agulha, tá vendo aqui, ó, esse lado onde tem esses numerozinhos inscritos, ele vai ficar virado para a direita. Tá vendo só? Eu não posso colocá-lo com o lado chato virado para a esquerda, porque a linha vai começar a arrebentar, vai falhar ponto. Pode ser que a máquina, enquanto ela estiver costurando, embole um monte de linha nesse buraquinho aqui da chapa de agulha, que você tem que desmontar tudo isso aqui para consertar, vira um horror. Então, observa muito bem qual é a posição correta de você colocar a agulha na sua máquina. Cada marca tem uma posição correta. Hoje em dia, na maioria das máquinas, o lado chato é virado para trás, tá bom? Então, você consulta o manual da sua máquina. Se você não tiver o manual, você vai observar a passagem da linha. No caso da minha Vigorelli, a linha ela desce aqui pelo lado esquerdo da agulha. Então, a lógica me diz que eu tenho que passar a linha da esquerda para a direita no orifício da agulha, como eu fiz aqui. Eu não posso, por exemplo, trazer a linha e passar da direita para a esquerda. Vai ser mais difícil e a máquina não vai costurar. Outra coisa, gente, o primeiro item que eu falei, que é a passagem da linha incorreta, a gente tem que abrir um capítulo especial aqui para falar da agulha, né? Vamos fazer um parêntese. Você pode ter a passagem da linha toda certinha na sua máquina. Se você passar na agulha do jeito errado, sua máquina ela simplesmente não vai costurar. Pode ser um modelo mais caro, pode ser a top de linha, simplesmente não vai funcionar e você vai achar que a máquina está com defeito. Outra coisa muito comum que acontece sem a gente perceber é o seguinte, deixa eu colocar aqui atrás para facilitar a sua visão. Quando você vai colocar a linha na agulha, ela antes de entrar aqui no furinho, ela dá uma volta e aí depois ela vai entrar aqui no olho da agulha. Isso faz a costura sair com defeito, porque a linha fica muito tensionada. Isso pode fazer o ponto enrugar. Se você estiver trabalhando com uma linha que já está meio podre, a linha vai arrebentar toda hora. Então eu recomendo que você dê uma atenção especial aqui para a agulha, porque se você não fizer a passagem da linha corretamente, no sentido exato, a sua costura vai sair muito defeituosa. O quarto item que vai fazer a sua costura sair com defeito é sujeira. Gente, esse daqui, ó, é o tensor. Você vai localizar na sua máquina. É sempre uma peça que é numerada de 0 a 9. Essa peça aqui, eu tinha uma professora que falava que é o coração da máquina. Por que eu falo que a sujeira dá defeito na costura? Porque muitas vezes essa peça aqui, ela não está em condições de funcionamento, porque é muito comum de acumular entre esses disquinhos aqui, ó, que você consegue ver, é muito comum de acumular sujeira, fiapo de linha, pozinho, porque a pessoa às vezes não tem o hábito de limpar, né? De tempos em tempos você vem com o pincel aqui, vem limpando. E aí isso aí vai acumulando, chega um momento que mesmo você colocando a tensão no número correto, você colocando a passagem da linha, perdão, corretamente, o tensor simplesmente não vai funcionar. Então o que eu recomendo que você faça? Você vai desmontar essa peça. Se ela for nesse modelo aqui mais antigo, você consegue fazer isso em casa. Se for do modelo mais novo, talvez você precise levar num técnico, tá bom? Mas antes de você levar num técnico, tente desmontar com cuidado. Essa peça, se você não montar da forma correta, a máquina vai dar defeito em qualquer tipo de costura. Então uma dica que eu te dou é grave um vídeo, peça para alguém gravando, enquanto você desmonta devagarzinho,
Você vem aqui tirando peça por peça, a pessoa vai mostrando para você saber a ordem correta de você montar depois. Você vai tirar toda a sujeira, às vezes crosta velha de óleo que fica aqui, que se resseca e aí aquilo forma uma borra, você tem que tirar. Talvez você precise vir aqui com um bombril seco, limpando todas as pecinhas do tensor. E dentro desse tensor tem uma mola, essa daqui, ó, tá vendo? Essa mola também precisa ser lubrificada. Você coloca pouco menos de uma gota de óleo nessa mola, aqui dentro, tá? Não na cabecinha dela aqui, senão vai manchar a linha de óleo. Aqui dentro, porque ela precisa ter esse movimento de vai e vem. Isso aqui é muito importante. Além desse tensor, nós temos um tensor também na caixa de bobina. Esse daqui, gente, ó, como eu expliquei anteriormente. Esse tensor aqui, ó, para você limpar essa chapinha, você vai com muito cuidado, você vem aqui com uma faca de ponta, remove esse parafuso, faça isso em cima de uma folha de caderno, uma folha de sulfite branca, porque se você perder esse parafuso, dificilmente você vai encontrar. Ele é muito pequeno, ele é menor do que a ponta de um lápis. Faça isso e você vai remover essa chapinha, tá vendo? Ela sai assim para cima, é bem fácil. E provavelmente aqui na caixa de bobina você vai ter sujeira, você vai ter fiapo de linha aqui por baixo também dessa chapinha. Porque vocês estão vendo aqui, ó, que uma encosta na outra. Se ela não ficar encostada, se ela não tiver pressão suficiente aqui nesse encostar uma na outra, a linha não vai vir tensionada. E aí você, com muito cuidado, você remonta essa caixa de bobina e aí você faz o teste. Faz a passagem de linha normalmente, observa todos os itens que eu passei, para que a sua máquina faça a costura. E o quinto e último item para você observar na sua máquina é o seguinte: você já observou a passagem de linha, você já olhou a tensão se está adequada, você já verificou a agulha, você já fez limpeza, você já fez lubrificação, mesmo assim a sua máquina não está querendo costurar. Então, nesse caso, eu recomendo que você procure um técnico da sua confiança, porque a sua máquina está precisando de manutenção. Então, eu recomendo que você procure uma pessoa da sua confiança para que ele faça manutenção na sua máquina, para que ela volte reguladinha, limpa, lubrificada, para que você consiga trabalhar com ela sem ter dor de cabeça. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha para mim aqui no YouTube, porque isso me ajuda muito a fazer o canal crescer. Não esquece também de se inscrever, deixar o seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão de outros vídeos, de outros conteúdos que você quer ver por aqui. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, Machado.alfaiate. Eu espero que você consiga regular a sua máquina para deixar a costura dela bonitinha, igual ou melhor do que essa minha aqui. Muito obrigado por me assistir e até breve.